E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, estamos aqui diante de um vídeo que vai melhorar o seu desempenho na prova de português da banca FAUEL, a banca que é da Universidade Estadual de Londrina, uma banca bastante reconhecida. Estamos aqui na nossa segunda etapa, já falamos um pouco sobre a teoria de leitura e interpretação e agora a gente vai fazer a resolução de 10 questões, vamos fazer a leitura do texto, resolução de 10 questões desta banca. E se você pretende fazer algum concurso para essa banca, aqui embaixo tem o link para um curso voltado única e exclusivamente para a banca da FAUEL e com a matéria de língua portuguesa unicamente, que afinal de contas é a mais importante. Vai te ajudar tanto a fazer português quanto as outras matérias, porque leitura e interpretação, meus queridos, ninguém nasce sabendo, a gente aprende é fazendo e, obviamente, se tiver alguém explicando e facilitando para você, você vai aprender muito mais rápido e bem melhor, sem problemas e sem complicação. Por isso que eu fiz o GPS português para você. GPS português é só clicar para vocês. Vamos lá, resolvendo a prova então. O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, escrita no final do século XIX pelo diplomata Joaquim Nabuco. Leia-o atentamente para responder as próximas questões. Bom, já entramos aqui naquela dúvida que sempre surge. Será que eu faço primeiro as questões? Será que eu leio o primeiro texto? O que eu faço primeiro? No caso da FAUEL, é bom a gente pensar que as questões são todas sobre o texto. Então são 10 questões sobre um texto, nesse caso dessa prova aqui. Se tivessem mais textos, talvez a gente pensasse em ler os enunciados das questões para ler o texto com o foco do que a questão vem a pedir. Entretanto, a profundidade dos textos aqui é uma profundidade bastante densa. Então, leia o texto. Vamos lá. Já existe, felizmente, só uma coisa. Primeira orientação de todas aqui, ó. Título é a nossa síntese. O título é aquilo que delimita o que vai ser dito no texto. Chama O Abolicionismo. É praticamente um livro só sobre abolicionismo e ele foi extraído dessa obra, certo? Já existe, felizmente, em nosso país uma consciência nacional em formação. É certo informação, é certo, que vai introduzindo o elemento da dignidade humana em nossa legislação e para a qual a escravidão, apesar de hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte. Essa consciência que está temperando a nossa alma e há de por fim humanizá-la, resulta da mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos descendentes de senhores e a afinidade de sofrimento dos herdeiros de escravos. Então, primeira coisa que a gente pensa quando lê o primeiro parágrafo é: estão apresentando uma ideia para mim. E esta ideia diz respeito à consciência nacional. E agora você pensa, porque isso já está na primeira frase, é aquilo que apresenta o conteúdo do parágrafo, e você vai fazer uma relação disso com o título do texto. Qual é o título do texto? O abolicionismo. Então, temos como consciência nacional essa relação com o abolicionismo. E ele faz aqui, né, uma explicação, que ela está em formação ainda e etc. Vou seguir e não paro mais para fazer esta orientação para vocês. Não tenho, portanto, medo de que o presente livro não encontre o acolhimento que eu espero por parte de um número bastante considerável de compatriotas meus, a saber, os que sentem a dor do escravo como se fora própria e ainda mais como parte de uma dor maior, a do Brasil ultrajado e humilhado. Os que têm a altivez de pensar e a coragem de aceitar as consequências desse pensamento, que a pátria, como a mãe, quando não existe para os filhos mais infelizes, não existe para os mais dignos. Aqueles para quem a escravidão, degradação sistemática da natureza humana por interesses mercenários e egoístas, se não é infamante para o homem educado e feliz que a inflige, não pode sê-lo para o ente desfigurado e oprimido que a sofre. Por fim, os que conhecem as influências sobre o nosso país daquela instituição no passado e no presente, o seu custo ruinoso e preveem os efeitos de sua continuação indefinida. Possa ser bem aceita por eles esta lembrança de um correligionário ausente, mandada do exterior, donde se ama ainda mais a pátria do que o próprio país, pela contingência de não tornar a vê-la, pelo trabalho constante da imaginação e pela saudade que Garrett nunca teria pintado ao vivo se não tivesse sentido a nostalgia. E onde o patriotismo, por isso mesmo que o Brasil é visto como um todo no qual homens e partidos, amigos e adversários se confundem na superfície alumiada do sol dos trópicos, parece mais largo,
generoso e tolerante. Sim, estamos diante de um texto denso. Você percebe que isso aqui não é uma qualquer notícia de jornal que você encontra pela frente. Aqui nós temos uma profundidade tanto na estrutura da língua portuguesa quanto nas ideias que aqui são expressas através dela. Ou seja, a leitura em si, ela vai ser refeita e vai ser compreendida ao longo da prova. Sugiro, sempre, é quase uma ordem isso, que vocês anotem as ideias que vocês estão compreendendo aqui. O importante não é aquilo que você não entendeu, o importante é o que você entendeu, porque é a partir disso que você vai compreender o restante, aquilo que ficou meio obnubilado, meio sombrio, meio impreciso, você vai redefinir a partir dessas anotações. Grifos e anotações são essenciais para que você possa desenvolver uma leitura mais aprofundada e responder às questões de interpretação, de gramática, de conjunções, daquilo que for necessário. Vamos às questões então. 1. Em relação à interpretação do texto, analise as alternativas a seguir e marque aqui apresenta uma afirmação correta. O autor dá a entender que escreveu esse livro quando estava ausente do Brasil, mas sem perder o seu patriotismo. O autor se queixa de que a legislação do país, em sua época, ainda não tinha respeito algum pela dignidade humana. O principal receio de Joaquim Nabuco era o de que o seu livro não fosse bem aceito pelos demais abolicionistas do país. Para o autor, apesar da consciência nacional já estar bem amadurecida, ela sofria com o atraso representado pela escravidão. Essas palavras em negrito foi eu quem destacou, então é importante que você pense que ela não vai estar destacada e eu já deixei destacado aqui pelo seguinte. Estas são palavras que elas aparecem no texto. Então é importante que você retome essas palavras que aparecem no texto para saber e confirmar as informações que estão nas afirmativas. Se você conseguir fazer esse link entre as afirmativas e o texto, você vai perceber que essa questão é muito mais fácil do que ela parece, porque eu tenho certeza que você considerou aí pelo menos 2 que estejam corretas, quiçá 3 que parecem bastante coerente e adequado ao texto. Né? Vamos por essa daqui? Começar pelo fim? Para o autor, apesar da consciência nacional já estar bem amadurecida. Vejam bem, essa palavra aqui, ela não aparece no texto. Entretanto, consciência nacional aparece e você se lembra muito bem que ela está escrita aqui, né? Na primeira linha. Então, ó, uma consciência nacional em formação. Se está em formação, é amadurecido? Não é amadurecido. Pronto, acabou. Letra D. Letra D foi essa que nós vimos agora. Letra C, está errada. O principal receio de Joaquim Nabuco era o de que o seu livro não fosse bem aceito pelos demais abolicionistas do país. Receio, medo, não é essa palavra exatamente que aparece, mas é uma palavra que é sinônimo. Não tenho medo de que o presente livro. Opa, ele não tem medo, é isso que está falando. Não tem medo, não tem receio. Então o que ele colocou aqui? Que o principal receio, ele não tem receio, então acabou. Simples assim. Vocês estão vendo que a leitura e a confirmação da informação, lembra que eu falei para vocês? Anotem. Se você anota, você está mapeando o texto, você está olhando o que o texto está dizendo para você. Letra B. Então, letra C e letra D errado. O autor se queixa de que a legislação do país em sua época ainda não tinha respeito algum pela dignidade humana. Dignidade humana, ele fala em humanidade, dignidade humana. Vamos lá. O que ele afirmou mesmo na alternativa? Vamos a ela? Se queixa de que a legislação do país não respeitava a dignidade humana. O que ele diz aqui? Já existe uma consciência nacional que vai introduzindo. Ó, tá vendo que eu pulei isso aqui? Você pode pular alguns trechos que estão entre vírgulas ou alguns trechos que estão entre... como é que é o nome disso, meu Deus do céu? Entre travessões. Então existe uma consciência nacional que vai introduzindo o elemento da dignidade humana na nossa legislação. Olha lá, falou em legislação, falou em dignidade humana. Então, pouco a pouco está sendo trazido para a nossa legislação. Ele não disse que não existe de maneira alguma, ele se queixa de não ter respeito. Tem respeito, mas está ainda, né, devagar. Então, só sobrou a letra A. O autor dá a entender que escreveu o livro quando estava ausente do Brasil. Ele coloca aqui, né? Tipo, da onde amo ainda mais a pátria, um correligionário ausente. Então ele é um correligionário ausente, ele está fora da pátria. Muito bem. E isso faz com que ele não perca o seu patriotismo. Pelo contrário, ele diz que aumenta o patriotismo quando a gente está fora do país. Número 2. Então, letra A, fácil, simples, rápido.
O autor do texto afirma que a escravidão é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte. Marque a alternativa que indica uma figura de linguagem empregada. Aqui nós tínhamos na prova original apenas antítese, hipérbato, ironia e metáfora. Nós temos aqui então esta apresentação. Antítese é uma contradição, coloquei essa definição para vocês. Hipérbato é uma inversão, então é inverter a frase. Ele faz isso em vários momentos, mas aqui ele não faz. Ironia, que é você afirmar uma coisa e dizer outra. Nossa, eu gosto muito de sorvete. Quando você fala assim é porque você não gosta. Você diz uma coisa e a ideia daquilo que você disse é outra. E metáfora, aproximar as ideias com significados diferentes. Quais os significados diferentes aqui que ele trouxe? Mancha de Caim e escravidão. A mancha de Caim ela pertence a um universo semântico de significado religioso e a escravidão ela pertence a uma questão social que estava sendo abordada, política, econômica, da época do final do século XIX. Então nós temos aqui a letra D. Muito bem, prosseguindo, número 3. Em determinado momento de seu texto, Joaquim Nabuco apresenta uma explicação a respeito da natureza da escravidão. Marque a alternativa que indica essa explicação. Antes da gente pensar essa explicação, você pode deixar aqui o seu like, o seu comentário, se você não entendeu alguma coisa, ou se você entendeu, se esse vídeo te ajudou, se ele fez com que você pensasse diferente a língua portuguesa, você pode deixar o seu comentário aqui, que ele será sempre muito bem-vindo, e já deixe o seu like para ajudar o canal a se desenvolver e a crescer, para chegar a mais pessoas e para que elas possam entender e também utilizar a língua portuguesa de uma maneira fácil, tranquila e sossegada. Então vamos à explicação de escravidão. Olha aqui escravidão. Vamos ver o que ele diz aqui. Aqueles para quem a escravidão... Vocês perceberam que eu não vi as alternativas? Eu não vi as alternativas, eu estou procurando a palavra que ele está pedindo o significado. Para eu ver como é que o texto aborda isso. Beleza? Se tiver alguma outra parte em que haja escravidão, você pode também olhar. Estou aqui olhando, foi a primeira vez que eu achei ali, eu já parei. Aqui também tem escravo, opa, né? Sinônimo. Muito bem. Sentem a dor do escravo. Então eu vou ler essas duas aqui. A saber, então eu espero, sempre você volta, quando você vê a palavra, você volta lá no início da oração do período. Vocês vão perceber que aqui, ó, o período ele é extenso, ele começa lá em cima mesmo. Não tenho medo que o presente livro não encontre o acolhimento que eu espero por parte de um número bastante considerável de compatriotas meus. A saber, então agora eu vou falar, quem são esses compatriotas? Como é que eu sei disso? Ele colocou 2 pontos aqui, ó. Então eu vou falar quem são esses compatriotas. Me acompanhe. Os compatriotas que sentem a dor do escravo como se fosse própria. E ainda mais, como parte de uma dor maior. Então quer dizer, esses são uns. Aí eu li aqui o que estava escrito escravo. Aqui não está escrito escravo, eu vou pular. Aqui também não está escrito... Opa, aqui está escrito escravidão. Aqueles para quem é escravidão, degradação sistemática da natureza humana por interesses mercenários e egoístas. Aqui ele fez uma explicação sobre escravidão, né? Se não é infamante para o homem educado que a inflige, beleza, beleza, beleza. Por fim, os que conhecem influência sobre o nosso passado, não falou mais sobre escravidão... Aqui mandaram do escravidor, imaginação, escravidão. Vamos ver o que tem nas alternativas, que ele também vai dar uma referência do que está no texto. Elemento da dignidade humana introduzido na nossa legislação. Escravidão é dignidade? Não, esse aqui era consciência. Lembrem-se, né? Consciência que está temperando a nossa alma para humanizá-la. A escravidão está humanizando as pessoas. Essas duas primeiras, elas são o contrário do que é a escravidão. Essas duas aqui, elas dizem respeito ao abolicionismo. O abolicionismo que era sinônimo da consciência que estava humanizando. Lembrem-se disso. Degradação sistemática da natureza humana. Olha só, está exatamente o que está ao lado da palavra escravidão, fazendo uma explicação. Vamos ver a última, porque a gente sempre tem que ver todas para ver qual a melhor que se encaixa. Os que sentem a dor do escravo como se fora própria, como parte de uma dor maior. Opa, esse aqui não é um sinônimo de escravidão. É sinônimo dos compatriotas, de um tipo dos compatriotas que talvez não aceitem bem eles. Então, só sobrou a letra C de cachorro. Vamos para a número 4. No trecho selecionado, o autor faz referência a uma consciência nacional em formação que estaria
temperando a nossa alma. Marque a alternativa que indica um possível significado para o termo temperando, de acordo com esse contexto. O que é o temperando aqui? Ele está começando a construir uma relação entre o abolicionismo e a consciência humana, ou a humanização, ou essa consciência que vai civilizando os brasileiros. Então ele está trazendo, né, um pouco dessa consciência para poder transformar. Então quando você coloca sal, você vai mudando o sabor do alimento. Olha só que ou qualquer outro tempero, né? Você coloca louros, por exemplo, e vai. Então, afligindo, aflito, fica com, meu Deus, o que está acontecendo? Inebriando, ébrio significa bêbado, né? Meio desligado. Tá tornando bêbado? É essa? Arrebatando, retirando, pegando de uma vez só. Ele arrebatou aquilo, pegou aquilo de uma maneira. Moderando, moderar, equilibrar. Opa, talvez essa aqui fosse a mais, talvez não, é esta mesmo, a que é a mais adequada ao que está sendo solicitado. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, deixe um comentário, não entendeu, qual o significado, alguma coisa, alguma ideia, só mandar. A saber, temos aqui embaixo o link para quem vai fazer o Português FAUEL, então é importante que você faça a sua inscrição aqui e já tenha acesso ao curso. O curso ele vai ser ao vivo até julho e depois ele vai ficar gravado todas as aulas. Número 5. Logo no início do texto, o autor afirma que já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional. Marque a alternativa que indica a função sintática exercida pelo termo consciência nacional. Vamos lá? Vamos achar primeiro o verbo. Isso aqui é a parte mais importante que a gente tem dentro de uma oração. É a partir dele que eu começo uma análise. Se eu quero saber a função de uma palavra, de uma expressão, eu tenho que primeiro achar o verbo. É ele quem vai ser o meu ponto de partida para reconhecer a função sintática, a função das palavras na oração. Se ela está agindo, se ela está sofrendo a ação, se ela está complementando o sentido do verbo, entre outras possíveis funções, adjunta nominal, adverbial, enfim. Vamos a ela. Primeira coisa, eu vou pensar qual é o sujeito desse verbo. Existe. Para eu achar o sujeito, eu vou pensar no pronome quem e mais o verbo. Então, quem já existe? Quem já existe? Eu tenho essa resposta aqui, porque eu posso não ter. Pode ser um sujeito indeterminado, pode ser um sujeito inexistente, pode ser um sujeito oculto. Quem já existe em nosso país? Uma consciência nacional. Opa, já achei, então esse aqui é o sujeito, e pronto, e acabou. Certo? É assim que funciona. Olha só que maravilha que nós temos quando a gente vai no lugar certo, nos passos adequados. Encontra o verbo, pergunta quem é o sujeito. Certo? Sigamos. No trecho destacado, Joaquim Nabuco se mostrou confiante de que seu livro seria bem acolhido por parte de seus compatriotas, a qual ele subdivide em categorias. Ou seja, ele se mostrou confiante em relação ao acolhimento, independente se fossem gostar ou se não fossem gostar, ele ia colocar. Marque a alternativa que indica o número de categorias elencadas pelo autor. Vamos lá então? Olha só, eu tenho aqui... Não tenho medo que o presente livro não encontre acolhimento que eu espero por parte de um número bastante considerável de compatriotas meus, a saber, os que sentem a dor do escravo, ponto e vírgula. Ó, isso aqui, ele separa a enumeração. Segundo tipo, os que têm a altivez de pensar a coragem, que é a pátria mãe, quando não para, dignos, ponto e vírgula. Começou outro. Aqueles para quem a escravidão, degradação, se não é infamante para o homem educado, feliz e infeliz, não pode sê-lo para a Europa, ponto e vírgula. E os que conhecem as influências. Então, encontrei aqui 1, 2, 3, 4 tipos. Era isso que ele estava perguntando. Quais eram os tipos de compatriotas que ele tinha elencado? E os tipos de compatriota que ele elencou para a gente foram 4. Matemática. O que a gente tem que se atentar aqui? Ele está enumerando isso. E ele colocou os 2 pontos para fazer essa enumeração e explicação, um detalhamento de quem são os compatriotas que ele está tratando. Beleza? Sigamos.
Em seu texto, Joaquim Nabuco emprega algumas vezes o sinal de pontuação denominado travessão, o qual serve nos casos presentes no trecho selecionado trecho do livro, tá? O trecho selecionado do livro. Vamos lá. Para que servem aqueles travessões? Vamos voltar a eles. Vou deixar a logo aqui aparecendo para vocês não esquecerem do professor Hernandes. Aqui um travessão. Uma consciência nacional. Informação é certo. Então ele colocou aqui um detalhamento dessa consciência nacional. Muito bem, depois, como parte de uma dor maior, a do Brasil ultrajado e humilhado, os que têm altivez de pensar e coragem de aceitar as consequências desse pensamento. Então aqui, ó, ele colocou quem é, né? Que parte dor maior? A do Brasil ultrajado e humilhado. Daí ele finaliza aqui, ponto e vírgula, que ele finalizou o período, certo? Como parte de uma dor maior. Qual dor maior? A do Brasil ultrajado e humilhado. Então aqui nós temos uma explicação. Então ele usa os travessões para tecer explicações sobre os termos que vêm anterior. Vamos lá. Voltamos à alternativa. Destacar explicações ou esclarecimentos? Parece. Evitar repetição de frases? Não, ele não colocou só sinônimo das frases. Introduzir o discurso direto? Discurso direto a gente usa com um travessão quando a gente vai colocar uma fala de outro personagem, de um terceiro que não está contando, que não está falando. Então, neste caso aqui, a introdução do discurso direto não cabe. O travessão pode ser usado nesse sentido. Suavizar a dureza de seu pronunciamento? Também não. Ele não está tentando suavizar nada. Ele está sendo incisivo e mostrando o que ele pensa. Então, o mais adequado aqui são as explicações ou esclarecimentos. Já estamos terminando, vejam bem que rapidão que foi isso aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu só melhorar a qualidade da câmera aqui. Em relação à estrutura e formação da palavra compatriota, ou seja, o que significa compatriota? Vamos pensar o que significa compatriota. Significa que é patriota junto, as que pertencem à mesma pátria. Olha só. Pode-se afirmar que o seu prefixo com exprime uma noção de. Um exercício importante para vocês fazerem. Prestem bem atenção aqui no tio, por favor. Quando eu digo, eu vou até tirar daqui, ó. Quando eu digo para vocês assim, ó, eu parei no meio, ele estava perguntando, formação da palavra compatriota. Antes de eu continuar lendo o enunciado para saber o que ele vai pedir, eu já vou buscando o que eu sei sobre isso. E é assim que a gente tem que resolver a prova, para a gente poder ter mais confiança naquilo que a gente assinala, porque você já pensou isso anteriormente. Então, na hora que você vai colocar a afirmativa que você considera correta, que você encontrou como correta, e no caso, se você estiver fazendo o nosso curso e estiver assistindo os nossos vídeos, você vai ter certeza de que é correta e vai ser a alternativa correta, a gente vai começar a encontrar caminhos de resolução. Porque eu vou pensando, opa, peraí, esse aqui eu já sei. Esse aqui eu já vi no texto, esse aqui eu já sei porque eu encontrei na gramática e assim por diante. Então, compatriota, você já sabe o que é. São aqueles que vivem na mesma pátria. Então, vai ter que ter alguma coisa a ver com isso, mesma pátria. Vamos lá. Olha lá. Exprime uma noção de adversidade, descontinuidade, oposição, simultaneidade. Mesma pátria parece o que para vocês? Letra D. Tá vendo como assim fica mais fácil pensar antes? Você já chega com o cérebro preparado. Às vezes sim, pode confundir, mas isso é uma questão de maturidade da resolução de questões e também maturidade do conhecimento de língua portuguesa. É uma coisa que você nunca para de estudar, cara. Português é estudo para sempre, para tudo nesta vida. Escute o que eu estou te dizendo. Na parte final do trecho selecionado, não é porque eu dou aula de português não, hein? Ao mencionar a figura de um correligionário ausente, o autor faz referência. Quem que é o correligionário ausente? É o próprio, é ele mesmo. A si mesmo, aos escravos, aos leitores, aos senhores dos escravos. Se você já foi fazendo aquelas perguntas que eu falei para você fazer, então você colocou lá o senhor Joaquim, né? Já entendeu o que o senhor Joaquim está querendo ali. Ele é um abolicionista. Ele quer pregar o abolicionismo, ele acredita que o abolicionismo é a expressão da dignidade humana.
Ele sabe que tem algumas pessoas que são contrárias a ele, mas nem por isso ele vai temer e nem vai deixar de publicar esse livro. E aí ele pega e publica o livro. E quando ele fala correligionário ausente, a gente viu lá, no momento que a gente estava lendo o texto, que ele estava falando dele mesmo. Então, é lógico, você no momento da prova, aqui eu já estou orientando vocês, então fica um pouco mais fácil. Mas no momento que você estiver realizando a prova, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, vai dar uma lidinha de novo, vai confirmar aquilo que você entendeu do texto. E aí depois você volta para as alternativas. Combinado? Essa prova vai ser, ó, filé para você. Vamos lá. Número 10. Quase que eu mostrei o gabarito. Já na conclusão do seu texto, Joaquim Nabuco afirma que no exterior se ama ainda mais a pátria do que no próprio país e enumera algumas razões para isso. Então, tá, beleza. Então quer dizer que ele fala sobre essas relações. Muito bem. Quais são as razões por que a gente ama mais a pátria do que se a gente estivesse aqui quando está fora, né? Marque a alternativa que indica o número de razões elencadas pelo autor. Alguns, vocês percebem algumas questões, a gente tem que só ir para o texto e contar e ver o que ele está dizendo, porque é só isso que ele quer saber. Sabe identificar uma informação no texto? Vai lá e identifica para mim. A questão, ela está falando só isso. Identifica para mim as informações. Correligionário ausente, morada do exterior, de onde se ama ainda mais a pátria que no próprio país, pela contingência de não tornar a vê-la, pelo trabalho constante da imaginação e pela saudade, que Garrett nunca teria pintado ao vivo se não tivesse sentido a nostalgia, e onde o patriotismo, por isso mesmo que o Brasil é visto como um todo, no qual homens e partidos... Peraí, ele já parou de contar. Viu? Eu fui levando vocês foram indo comigo. Ele parou de contar. Já está o suficiente, ó. De onde se ama ainda mais. Por que se ama? Pela contingência de não tornar a vê-la. Então, tipo, nossa, se você... Vai que você não volta para o Brasil. Pelo trabalho constante da imaginação. Por conta desse, né? A gente fica imaginando muito. Pela saudade que Garrett nunca teria pintado. Há uma coisa aqui, ó. Vocês perceberam que aqui, ó, pela contingência de não tornar a vê-la, pelo trabalho constante e pela imaginação. Vamos lá ver quais alternativas que nós temos para a gente poder finalizar esse rolê aqui. Olha só. Tem 3 pelas ali, não é? São 3 motivos que ele dá pra gente. É isso? É 3 ou 2? São 3. Muito bem, eu não estou conseguindo selecionar aqui. Então, letra B de Berenice. E assim, seres humanos, cabeças pensantes. Aqui tem o gabarito. Esse material, essa prova aqui. E tem mais um materialzinho aqui que tem no vídeo anterior. Ele está disponível no nosso canal do Telegram. Ou do Telegram, como você prefira falar. Fique à vontade para entrar no nosso grupo e poder pegar o seu material. Seja muito bem-vindo à nossa programação de língua portuguesa do canal Professor Hernandes, para a gente aprender cada vez mais e melhor o português. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar aqui se você teve alguma dúvida ou se você tem algum conteúdo que você gostaria de ter mais aprofundado para a gente poder tratar aqui. Não se esqueçam de, se você vai fazer um concurso da FAUEL, o curso que eu deixei aqui serão de 8 aulas. Elas acontecem ao vivo até julho, aos sábados. E eles têm... Depois ela vai ficar gravada também as aulas. Então, se você acessou isso depois de julho de 2023 e aí está procurando um curso que fale sobre a banca da FAUEL, aqui você vai ter tudo, todos os pontos, os tópicos. Eu estou sempre atualizando, caso haja novos tópicos, a gente vai trazer aqui para o curso também e vamos sempre discutindo aqui pelo YouTube para você também conseguir aprender. Afinal de contas, português tem que ser para todo mundo e é para vocês. Um abraço, cabeça pensante, até mais. Compartilhe o vídeo para quem você sabe que gosta e que também precisa aprender o português para resolver uma prova e para poder melhorar a sua comunicação. Um forte abraço e até mais.